Meu nome é Luiz Maia e este é o segundo vídeo da série Microeconomia para Gestores. Neste segundo vídeo, vamos tentar discutir e conversar um pouco sobre a análise gráfica, que vai descrever a escolha ótima do consumidor. Como a gente falou anteriormente, nesses vídeos nós queremos demonstrar a aplicabilidade, o uso das ferramentas e do raciocínio microeconômico em circunstâncias relativamente verossímeis, próximas da realidade de cada gestor. Então, aqui nós vamos discutir um pouco sobre a escolha ótima do consumidor, tendo em vista aqueles princípios básicos de busca da otimalidade, né, que seria o símbolo, a evidência da racionalidade, seria que as pessoas tentam sempre alcançar uma situação ótima, e, por outro lado, o pensamento e a análise marginal, ou seja, avaliando se os próximos passos vão gerar mais ganhos do que perdas. Pois bem, a gente inicia essa série falando um pouquinho sobre os pressupostos do comportamento do consumidor. Ninguém duvida de que quantidades maiores de um determinado bem tende a trazer grau de satisfação mais elevado para as pessoas que os consomem. Por outro lado, a gente sabe que o terceiro carro que uma família adquire, ou o quarto fatia de pizza que uma pessoa come, ela não vai trazer a mesma satisfação que o primeiro, o segundo e o terceiro. Então a gente tem, de alguma forma, uma tendência a aceitar ou querer quantidades maiores, para associá-las a um nível de satisfação maior. Por outro lado, existe aí alguma medida de saciedade, que a partir de um determinado patamar a gente não tem lá grandes ganhos em adicionar mais automóveis para o nosso patrimônio ou fatias de pizza para a nossa refeição. Tá, de toda forma, nós podemos registrar isso através de um gráfico que é bastante simples e que a gente vai ver em seguida. Deixa eu passar aqui. Sim, está aqui. O gráfico que a gente tem, nós vamos analisar primeiro este aqui. Por favor, ignorem, a princípio, todas essas notações e até esse segundo diagrama. Vamos pegar o primeiro gráfico aqui. Aqui eu tenho, no eixo vertical, a quantidade de satisfação. Então, níveis mais elevados nesse eixo vertical estão associados a nível de satisfação do consumidor mais alta, nível mais alto. E aqui no eixo horizontal nós temos a quantidade consumida. Então, essa curva é uma curva ascendente na medida que quantidades maiores estão associadas a nível de satisfação mais elevado. Agora, observem, por favor, que na medida que esta satisfação vai crescendo, ela vai tendo ganhos relativamente menores com as próximas adições aqui. Então, na medida que eu vou ampliando a quantidade consumida, eu ainda assim tenho ganhos de satisfação, mas esses ganhos são, na margem, cada vez menores. Tá? Uma outra maneira de representar essa inclinação que muda ao longo da curva de utilidade total é através da curva de utilidade marginal. A diferença marcante entre esses dois gráficos é que se aqui nós temos um nível de satisfação total e aqui embaixo nós temos o nível de satisfação na margem, ou seja, com a unidade adicional, o que descreve o eixo horizontal é a quantidade total consumida, enquanto o que descreve aqui no eixo horizontal do segundo gráfico é a unidade consumida. Então, aqui a gente associaria quantidades cada vez menores de satisfação sendo geradas pela quinta, pela sexta, pela sétima unidade, trariam níveis cada vez mais baixos de satisfação adicionais. Então, se aqui a gente tem o total consumido, 8, 9, 10 unidades, e eles sendo associados a níveis de satisfação mais elevados, aqui a gente tem o oitavo, o nono, o décimo, a décima unidade consumida. Portanto, na margem, a gente vê um declínio no grau de satisfação que é adquirido com uma unidade a mais consumida. Então, de alguma forma, esses dois diagramas revelam a mesma realidade. A inclinação dessa curva ela vai ficando menor, ela vai tendendo a ficar pouco ascendente, e isso mostra que na margem, ou seja, com uma única unidade adicionada neste diagrama, a gente tem, nesse diagrama aqui, aquela unidade especificamente trazendo graus de satisfação adicionais cada vez menores. Portanto, eles contribuem cada vez menos para o crescimento da utilidade total.
A maneira de descrever essa utilidade marginal, ou seja, esse ganho de satisfação na margem, é calcular a variação da satisfação total dividido pela variação da quantidade. Tá? Então, essa é uma medida relativamente simples de se calcular. A gente vai mostrar depois como que ela está associada a cálculos mais sofisticados, chamados cálculos de derivada. Mas, em todo caso, vamos continuar a nossa análise mostrando que, se esse comportamento é previsível com quantidades cada vez maiores de um bem X, a gente também pode reconhecer que o consumidor ele não gosta apenas de uma coisa, né? Que ele não está disposto a alcançar um nível de satisfação alto se ele tiver apenas um bem. A gente não gosta apenas de viagens turísticas, a gente não gosta apenas de automóveis, a gente não gosta apenas de refeições saborosas, a gente gosta de uma combinação de bens. Portanto, nós vamos tentar registrar essa utilidade total associada a mais de um bem. Ora, para fazê-lo, a gente pode fazer vários diagramas daquele em que existe o nível de satisfação total associado à quantidade consumida do bem 1, o nível de satisfação total associado à quantidade consumida do bem 2. Em tese, eu poderia colocar aqui 20, 30, 40, 10 mil gráficos idênticos como esse. Mas para ampliar nossa compreensão desse fenômeno, nós vamos tratar apenas de dois bens. Se, por um lado, isso pode parecer uma simplificação bastante absurda, né? Dizer que uma pessoa alcança satisfação apenas com, sei lá, moradia e alimentação, por outro lado, a gente pode associar cada um desses bens a conjuntos de bens. A gente poderia falar bens de consumo e bens de lazer, ou bens de lazer e bens de propriedade. A gente poderia organizar o conjunto de bens como se fosse o bem 1 e um outro conjunto como se fossem o bem 2. Então, na verdade, é só para dizer que, ao focar em apenas dois bens, a gente não está viajando para uma situação tão abstrata assim. A gente poderia pensar em cada um desses bens como sendo categorias de bens. Tá, agora vamos colocar juntos ambos diagramas. Aqui eu tenho a quantidade consumida do bem 1 e eu tenho o nível de satisfação associado a ela. Por outro lado, aqui eu tenho a quantidade consumida do bem 2 e o nível de satisfação associado a ela. Se eu quiser colocar ambos no mesmo diagrama, o que eu vou fazer vai ser adicionar uma terceira dimensão. Então, como se eu tivesse aqui uma quina de uma sala, em que eu tenho uma dimensão horizontal, uma outra direção paralela, vertical àquela, e eu tenho a altura, né? Eu tenho largura, comprimento e altura. A gente sabe que, se eu ignorar esses tracinhos aqui, esse comportamento aqui revela o nível de satisfação conforme cresça o bem 1. Só que isso é válido tanto para essa dimensão quanto para aquela dimensão. Então, ao invés de ter apenas uma linha, eu tenho, na verdade, uma montanha que cresce para ambas dimensões aqui. Ora, se é verdade isso, eu conseguiria fixar um determinado patamar de satisfação e entender quais são todas as combinações do bem 1 e do bem 2 que vão estar associados a essa altura. Em outras palavras, eu posso definir aqui uma curva de nível. Conforme estudos geológicos, a gente sabe que muitas vezes, para representar a terceira dimensão, a gente faz essa simplificação da realidade. Já já nós vamos ver diagramas que mostram exatamente isso. Em todo caso, o que a gente está vendo aqui é que, em vez de ter apenas uma linha associando a quantidade do bem 1 ao nível de satisfação, a gente tem uma montanha, uma área associando maiores quantidades do bem 1 e do bem 2 a níveis mais elevados de satisfação. Então, se eu estiver andando aqui nessa direção no diagrama, digamos com 10 unidades do bem 1 e 15 unidades do bem 2, é possível que eu esteja num nível de satisfação bem elevado. Se eu somar ambas, né, somar quantidades a ambos bens, eu vou ter um nível de satisfação ainda mais elevado. Se eu reduzir de ambos bens, eu vou estar a níveis de satisfação mais baixos, associado a uma altura mais baixa. Em todo caso, esse diagrama aqui nos mostra que eu posso fixar um determinado nível de satisfação e estudar aqui a fronteira dessa superfície aqui, sendo a combinação de quantidades do bem 1 e do bem 2 que me trazem o mesmo nível de satisfação.
Nós vamos chamar isso de curva de indiferença. Mas vamos lá. Para que a gente descreva as preferências do consumidor dessa forma, existem 3 hipóteses implícitas aí. A primeira é de que mais é melhor que menos. Ou seja, a gente acredita, de maneira em geral, que as pessoas tendem a ser não saciáveis. Elas querem sempre quantidades maiores. A segunda é que as escolhas são transitivas. Se uma escolha A é melhor do que B, e se uma escolha B é melhor do que C, então A é melhor do que C. Se eu prefiro viajar para Natal do que eu prefiro viajar para Belém, e se eu prefiro viajar para Belém do que eu prefiro viajar para Manaus, então eu prefiro viajar para Natal quando eu tiver a opção de viajar para Manaus. Tá? Então, é uma condição que a gente pressupõe para a existência dessas curvas de diferença. E a terceira é que o indivíduo prefere variedade à quantidade, ou seja, que nós gostamos de muitos bens e que, se quiserem nos restringir a quantidade de um determinado bem, a gente vai exigir quantidades muito grandes daquele outro em troca do sacrifício tão grande. Então, o indivíduo gosta de mais de um bem. Tá, então, se essas 3 condições vigorarem, a gente pode representar aquilo que antes era chamado de uma superfície, só que olhando de cima, né, projetando essa visão aqui dessa superfície no diagrama de bem x2 e bem x1, a gente teria essa visão de cima do que seriam essas curvas de níveis, né? Deixa eu até mostrar um outro diagrama que é mais explícito nisso. Aqui a gente está vendo cada um dessas curvas de indiferença como sendo combinações de x1 e x2 que vão me trazer ao mesmo nível vertical aqui de satisfação. Se eu elevar tanto a quantidade de x1 quanto a quantidade de x2, eu passo a ter um nível de satisfação mais elevado. Se eu projetar essas curvas no plano x1, x2, o que eu vou ter vai ser essas curvas de indiferença que eu descrevi aqui anteriormente. Então, vamos lá. Neste diagrama, eu estou dizendo que ao ter 12 unidades do bem x1 e 3 unidades do bem x2, ou seja, estar nesse ponto aqui, eu tenho o mesmo grau de satisfação do que se eu tivesse 5 e 5, 5 unidades de cada um. Em outras palavras, para aceitar que me tirem 2 unidades do bem x2, só se me derem 7 unidades a mais do bem x1. Então, de alguma forma, eu vou ter o mesmo nível de satisfação, mas existe um sinal de que o que eu gosto mesmo é uma combinação de bens, uma combinação de variedades. Tá, se por outro lado eu elevar a quantidade de ambos, se eu passar de 5, 5 para 8, 8, 8 unidades do bem x1 e 8 unidades do bem x2, necessariamente estou falando de um nível de satisfação mais elevado. Então eu saio de uma curva de indiferença U0 ou I0 e vou para essa curva mais elevada aqui. E se a gente fosse olhar verticalmente, estaria associado a um nível vertical mais elevado, né? Dizendo que o grau de satisfação do cidadão aumentou. Como eu dizia anteriormente, esse conceito não é inventado pela economia. Curvas de níveis são naturais na geografia, nos estudos geológicos. Então, o que a gente faz são projeções num plano de diferentes linhas de nível, né? Curvas de nível. E é isso que a gente está fazendo quando a gente está calculando a curva de indiferença, né? São níveis mais elevados dessa montanha, representando a utilidade total, ou o grau de satisfação total do consumidor. Tá. Só para comentar aqui, os eixos do diagrama acima representam quantidades do bem x1 e x2 e que a gente poderia dizer, de maneira simplificada, x1 sendo o número de refrigerantes, x2 sendo o número de fatias de pizza, nos quais o consumidor costuma gastar sua renda. Então, por simplicidade aqui, vamos dizer que esse consumidor só compre esses 2 bens. A linha U0 é chamada de curva de indiferença porque é formada por pontos que representam diferentes combinações de bens para os quais o consumidor é indiferente. Então, 12 e 3 e 5 e 5 trazem o mesmo grau de satisfação. Como eu gosto muito de ambos bens, eu gostaria que eles fossem combinados de maneira equilibrada. Para abrir mão de 2 unidades do bem x2, né, cair de 5 para 3, isso só vai acontecer mantendo o mesmo nível de satisfação se você me der 7 unidades do bem x1. Portanto, uma compensação mais que proporcional. Caso contrário, eu não diria que eu estou no mesmo nível de satisfação. Tá? Note que a inclinação da curva vai mudando quando se fala de deslocamentos ao longo da curva de indiferença.
A ideia aqui é que, na medida que trocamos mais e mais de um bem pelo outro, vamos ficando saciados dos bens que já temos muito. Além disso, parece haver uma quantidade mínima necessária de cada um dos bens. Tá, então, essa inclinação aqui ela vai mudando, justamente porque se isso fosse uma reta, eu estaria disposto a trocar sempre na mesma proporção. x2 por x1, o mesmo número de unidades de x1 por x2. E a gente sabe que aqui é como se eu já tivesse x1 demais, e tivesse muito pouco de x2. Então, se eu tiver que abrir mão de qualquer unidade de x2 aqui, só se houver um enorme ganho na quantidade de x1 para compensar aquele sacrifício. Tá. Por outro lado, dá-se o nome dessa inclinação da curva de diferença à taxa marginal de substituição, ou seja, a proporção de quantidades de um bem que tem que ser aumentada para compensar decréscimos na quantidade do outro, mantendo ainda assim um nível de satisfação constante. Tudo bem, mas se a gente tem essa visão aqui, o que nos impede de acessar níveis de satisfação ainda mais elevados? Em vez de 5, 5, 8 e 8, por que não 20 e 20? Ora, obviamente o que nos impede de acessar é uma restrição orçamentária. Existe um determinado orçamento que me impede de comprar quantidades infinitas dos bens que eu gosto. Tá, seguindo no exemplo da pizza e do refrigerante aqui, vamos dizer que essa pessoa, esse jovem, tem lá uma renda semanal de R$ 100 e que ele pode comprar cada pizza por R$ 15 e cada refrigerante por R$ 5. Tá, então vamos ver quais são as possibilidades financeiras que esse jovem tem. Se ele não comprar nenhum refrigerante, comprar apenas pizzas, ele tem R$ 100 para comprar em pizzas que custam R$ 15 cada uma, então ele vai conseguir comprar 6,6, né? 6 pizzas e 60% em fatias da sétima pizza. Por outro lado, se ele comprar 2 refrigerantes, ele perde R$ 10, né? 2 vezes 5, R$ 10, sobra 90, com esses 90 ele consegue comprar 6 pizzas. Ora, ele também poderia ir para o outro extremo, comprar apenas refrigerantes. Se ele usar R$ 100 deles para comprar apenas refrigerante, vai dar 100 dividido por 5, que é o preço do refrigerante. Ele vai comprar 20 refrigerantes e 0 pizzas. Tá, então, o que a gente tem aqui é uma restrição orçamentária, que pode ser expressa nessa função aqui embaixo. 5, que é o preço do bem, vezes a quantidade x1, mais 15, que é o preço do outro bem, vezes a quantidade x2, é igual a 100, que é a renda total. Então, isso daqui é uma restrição orçamentária, registra os limites de consumo de um determinado cidadão. Tá, se a gente for colocar isso no gráfico, é muito simples. Eu posso pegar aqui e fazer 100 dividido por 5, encontrar 20. Essa é a quantidade máxima que ele vai poder comprar de refrigerante. 100 dividido por 15, eu vou encontrar 6,6. Essa é a quantidade máxima de pizzas que ele pode comprar. E as outras possibilidades todas vão ser registradas ao longo da linha que liga esses dois pontos extremos. Tá, da maneira como eu desenhei aqui, eu fiz de tal forma que existe um único ponto de interseção entre essa curva de indiferença e essa restrição orçamentária. É claro que a gente vai pensar que se cada curva de indiferença está associada a um nível mais alto de satisfação, se eu tivesse uma restrição orçamentária mais generosa, eu tivesse mais renda, eu ia querer ir para esse aqui, para esse nível de satisfação. Só que a minha restrição está aqui. O melhor que eu consigo fazer é parar nesse ponto aqui. Observem ainda que eu poderia estudar a possibilidade de mudanças na composição dessa cesta e, de alguma forma, ver como que isso impactaria a minha análise. Vou pegar aqui um lapisinho só para escrever. Tá. Observe o que nós temos aqui. Nós temos circunstâncias em que eu poderia registrar diferentes linhas de restrição orçamentária e associá-las a diferentes níveis de satisfação. Então, se eu tivesse aqui uma... Desculpa, deixa eu fazer uma pausa aqui e consertar. Só um minutinho. Pronto. O que eu ia dizendo é que se a gente tem essa linha de restrição orçamentária aqui, é claro que se ela se alterasse, se ela ficasse mais inclinada, mais em pé, enfim, de qualquer forma que ela mudasse, a gente poderia ter outras possibilidades, outros níveis de satisfação a serem explorados. Eu gostaria, obviamente, que a minha restrição orçamentária fosse infinita.
Assim eu poderia acessar níveis lá de satisfação muito mais elevados. A gente sabe que a vida não é assim. Por outro lado, a gente também entende que o que determina o nível de renda dessas pessoas, o nível de renda do cidadão, vai ser uma restrição orçamentária como essa aqui, uma linha como essa. Tá, vamos continuar mostrando como que se dá essa escolha. O próximo diagrama mostra que essa linha de restrição orçamentária aqui pode ser reescrita, né? Aquele P1x1 mais P2 vezes x2 é igual a M, ou é igual a renda total. Eu poderia isolar x1 para um lado e expressá-lo em função de x2. O que eu estaria fazendo aqui? Eu não estaria mudando nada nessa curva, continua sendo essa mesma reta que você viu no diagrama anterior. O que eu consigo ver agora é que existe um coeficiente associando x1 a x2. Esse coeficiente, 15 dividido por 5, é, na verdade, a razão de preços. 15 é o preço da pizza e 5 é o preço do refrigerante. Então, a inclinação dessa curva tende a ser a evidência de como que se troca no mercado uma unidade de pizza por uma unidade de refrigerante. A que proporção que ela se dá. Então, R$ 15 por R$ 5. A proporção é de 3 para 1, em que eu troco. Eu preciso de 3 refrigerantes para comprar uma pizza no mercado. Então, isso está revelado aqui na inclinação dessa curva. Obviamente, ela restringe o nível de satisfação que o consumidor pode alcançar. Seja como for, a gente sabe que o consumidor não vai escolher uma combinação como essa aqui. Por quê? Porque nesse nível aqui nós estamos falando de um nível de satisfação abaixo daquele que ele pode encontrar. Uma vez dada a curva de indiferença, a gente vai tentar encontrar a restrição orçamentária, a gente vai tentar encontrar o nível de indiferença mais elevado possível. Em outras palavras, voltar lá no diagrama original, em outras palavras, o que a restrição orçamentária faz é definir qual é o corte vertical que se dá para o nível de satisfação. E aí a gente determina qual que vai ser a curva de indiferença. Tá? Claro que aqui a gente vai escolher o nível mais elevado, na combinação de dois bens que traz o nível mais elevado de satisfação. E isso que está representado nessa diagrama aqui. Então, dada essa restrição orçamentária, esse é o ponto mais alto do nível de utilidade que o consumidor é capaz de alcançar. Muito bem. Então, visto aqui, nós estamos vendo a escolha ótima do consumidor. Ele poderia ficar com muito mais pizza do que refrigerante, muito mais refrigerante do que pizza. No entanto, essa combinação aqui é a combinação ótima. Por quê? Porque ela nos leva ao nível mais elevado de altura naquela função utilidade, portanto, de grau de satisfação. E esse vai ser o ponto tangente, né? O ponto em que a restrição orçamentária tangencia a curva de indiferença mais elevada possivelmente alcançada. Tá? Então, esse é o registro gráfico da escolha do consumidor. Mas aí você há de se perguntar, mas você antecipara que a gente ia usar essa descrição de comportamento para demonstrar a curva de demanda. Para fazer essa análise, para dar esse salto, o que a gente precisa é entender que determinados níveis de satisfação vão ser alterados ou vão ser modificados conforme a gente tenha mudança nos preços. Lembre-se que essa restrição orçamentária aqui, a gente calculou esse primeiro ponto sendo a renda total, R$ 100, dividido pelo preço da pizza. Ou seja, se eu usasse toda a minha renda para consumir pizza. Suponha que o preço da pizza caia. Ora, se o preço da pizza cair, significa que agora, eu dividindo 100 não por 15, mas talvez por 10, eu vou poder comprar 10 unidades máximas de pizza. Portanto, o novo intercepto da restrição orçamentária vai ser aqui. Então, eu poderia ter uma restrição orçamentária que ainda começa aqui, porque o preço do refrigerante não aumentou, mas termina num nível mais elevado lá na frente. É isso que a gente registra no próximo diagrama. Observe o que a gente tem nesse próximo diagrama. Nós temos aqui uma restrição orçamentária que tangenciava esse determinado nível de satisfação aqui, o zero. Se o preço do bem Y nesse diagrama caiu, agora, usando toda a minha renda, eu posso comprar uma quantidade muito maior de bem Y. Portanto, a minha nova restrição orçamentária ficou mais inclinada.
e alcançou aqui o nível do intercepto horizontal num ponto mais elevado. Por isso, eu consegui sair desse ponto A e ir para um ponto C. Ah, mas perceba que do ponto A para o ponto C, a quantidade de x quase não mudou, mas a quantidade de y aumentou muito. Ah, então eu estou mostrando aqui que quando o preço do y cai, uma quantidade muito maior de y tende a ser buscada no mercado. O consumidor tende a consumir muito mais daquele bem y. Em outras palavras, se o preço do bem y cai daqui para cá, a quantidade que é buscada no mercado de y tende a ser muito maior. Portanto, a gente tem aquela chamada lei da demanda, preços e quantidades negativamente associados. Tá, esse é o diagrama que a gente representa da curva de demanda tradicional e da escolha ótima do consumidor. Só fazendo um resgate antes da gente passar para o próximo ponto, permita-me dizer o seguinte: o que nós temos aqui é um diagrama representando quantidades do bem x1, quantidades do bem x2. Dado uma determinada renda, eu pego 100 e divido pelo preço do bem x2, essa é a quantidade máxima do bem x2 que eu posso comprar. Eu pego 100 e divido pelo preço do bem x1, essa é a quantidade máxima do bem x1 que eu posso comprar. Então, fazendo uma linha entre esses dois pontos extremos, eu tenho todas as possibilidades viáveis, financeiramente viáveis, de combinação de x1 e x2 que o cidadão pode comprar com aquela renda. Por outro lado, essa curva aqui me diz todas as combinações de x1 e x2 que me dá este nível de satisfação. É claro que eu queria esse ou ainda um mais elevado, mas eu vou tentar alcançar aquela curva de indiferença mais alta possível. Daí, eu escolher o ponto que seja viável, portanto, em cima da minha restrição orçamentária, da minha linha de restrição orçamentária, mas que tangencia a curva de indiferença mais elevada possível. E aí eu tenho aqui a escolha ótima do consumidor. Ela é viável do ponto de vista financeiro e ela me leva ao nível de satisfação mais alto possível que pode ser alcançado. Tá, antes de terminar esse vídeo, me permita estender ainda essa análise para o caso de escolhas intertemporais. Em vez de falar de pizza e refrigerante, eu poderia falar consumo hoje e consumo amanhã. Ora, cada um de nós tem um orçamento e pode escolher, pode optar por poupar, guardar parte dos recursos para serem consumidos amanhã. Se eu consumir tudo que eu tenho hoje, ao dado preço de hoje, provavelmente eu teria aqui um nível máximo de consumo possível. Se eu consumir tudo amanhã, não consumisse nada hoje, eu também teria lá um nível bastante elevado de consumo no futuro. A gente sabe que o cidadão não pode ficar sem consumir hoje e poupar tudo para amanhã, né? Então, mais provavelmente, alguma escolha aqui no meio do caminho vai ocorrer. Aqui nós temos, portanto, uma restrição orçamentária, mas que vai ter um preço associado, o preço dos bens hoje, o preço dos bens no futuro. O que esse diagrama talvez ainda não tenha mostrado é que se eu poupar determinados recursos hoje, eu recebo juros por eles no futuro. Então, a inclinação dessa curva aqui, ela também segue a taxa de juros. Suponhamos, por favor, que a gente tem uma elevação na taxa de juros, de tal forma que a poupança que eu faço hoje, ela se transforma em mais recursos no futuro. Se a taxa de juros sobe, é natural que a gente imagine que a quantidade possível de ser consumida no tempo futuro é maior, porque qualquer recurso que eu poupar hoje vai ter juros mais elevados para serem usados no futuro, no tempo 2. Tá, então, a inclinação dessa curva ela pode ficar mais em pé conforme a taxa de juros suba. O que isso estaria dizendo é que agora eu tenho a possibilidade de consumir mais no futuro. Na verdade, quando o governo sobe uma taxa de juros, é exatamente isso que ele espera. É oferecer um prêmio maior para aquelas pessoas que poupem e, com isso, reduzir o conjunto de bens que está sendo buscado na economia, na maioria das vezes, para tentar controlar a inflação. Mas vamos colocar isso no diagrama. Aqui nós temos o efeito do aumento da taxa de juros. Se antes eu tinha essa possibilidade máxima de consumo no tempo 2, agora, com uma taxa de juros mais alta, qualquer recurso que eu poupar vai gerar retornos muito mais elevados. Portanto, se eu poupar mais, eu vou ter uma possibilidade ainda mais ampla, lá daqui a um tempo, no futuro. Sendo assim, é possível eu sair do ponto A e ir para o ponto B, em que eu consumo apenas um pouco menos hoje
Tá vendo? O consumo no tempo inicial cai apenas um pouquinho, de A para B. Por outro lado, eu saio de A para B, no eixo vertical aqui, eu tenho um enorme avanço na quantidade a ser consumida. Então, um pequeno sacrifício de consumo hoje pode me gerar um grande ganho de possibilidade de consumo amanhã. Então, essa restrição orçamentária, ela também pode nos revelar as escolhas intertemporais. Um pequeno sacrifício no consumo atual, nesse caso, permite uma expansão significativa no padrão de vida de qualquer pessoa que vai receber os recursos lá no final, quando a aplicação já estiver pagando seus juros. Tá, com isso a gente termina a apresentação sobre a escolha ótima do consumidor. E aí abre-se dois caminhos. Se você já está familiarizado com o conceito e interpretação de funções, derivadas e seu uso para cálculo de pontos máximos e mínimos, você deveria pular para o vídeo 3. Mas se você prefere ter uma revisão sobre derivadas, cálculos, pontos de máximo e de mínimos, aí, por favor, acesse o vídeo 2, em que você vai ter um resgate desses pontos, uma explicação intuitiva sobre como eles funcionam, e aí sim, mais adiante você segue para a solução numérica. Ficamos por aqui e voltamos no próximo vídeo.